Olá, aluno! Seja bem-vindo ao curso DNA do Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo Volante e hoje, na aula de estruturação e redação de peças práticas profissionais, nós vamos estudar os elementos da peça prática. É nessa aula que nós vamos estudar todos os componentes, todos os elementos, todos os detalhes que compõem uma peça prática. Desde o seu endereçamento, passando pela identificação do processo, qualificação das partes, fatos, fundamentos, pedido, todos os elementos. E eu vou detalhar cada um desses elementos. Questões ortográficas, gramaticais, estrutura, dicas. Então, se preparem que aqueles que ainda têm alguma deficiência na redação da peça, é hoje que vai terminar essa deficiência e vão conseguir construir a sua peça, tá bom? Vamos lá, vamos para o slide que eu vou mostrar todos os elementos que compõem a peça e depois, na sequência, nesta e nas próximas aulas, vamos detalhar todos esses elementos. Acompanhem aqui no slide, olha o que nós temos aqui. Esses são os elementos que nós vamos estudar. Esses são, então, todos os tópicos, todos os itens que compõem a peça. É verdade que dependendo do tipo de peça ou dependendo da área em que você vai prestar o exame de ordem, pode haver uma variação ou outra, mas eu vou explicar algumas das diferenças dependendo da área e quando vocês estudarem a área específica de vocês, os professores também vão apontar algumas peculiaridades, alguns detalhes específicos de cada área. Mas aqui em geral, isso representa 95% das peças. O primeiro elemento é o endereçamento. O segundo, a identificação do processo. Então, depois que você endereçou a peça para o juiz, eventualmente você vai ter que identificar o processo. E eu vou explicar isso em que momento se faz, onde se faz. Também vai ter que qualificar as partes, trazer os dados das partes, os seus documentos de identificação, o seu endereço eletrônico, também vamos trabalhar sobre isso. Vamos falar da audiência de conciliação e de mediação, como expor os fatos, não basta copiar lá da situação problema que vem no exame de ordem, não é simplesmente copiar lá o que já foi dito em um único parágrafo, é muito mais do que isso. Vamos falar dos fundamentos jurídicos do pedido. Qual a diferença do fundamento legal do fundamento jurídico? Vamos estudar isso também, como não? Vamos falar sobre liminar, tutela provisória, os pedidos, a intimação do advogado, o protesto por provas, valor da causa. Não é só colocar lá, dá-se a causa o valor de reticências. Não basta isso. Vamos ver o que deve ser colocado aqui então no valor da causa, especialmente quando o examinador ali, a prova, não aponta o valor específico. Vamos falar do pedido de deferimento e, enfim, a datação e assinatura. O endereçamento é o início da sua peça prática profissional. É o momento em que você chama o juízo para o discurso direto e também define a competência para esta ação. Vamos para o slide que eu vou mostrar algumas regras que devem ser seguidas na construção dessa peça. Vamos lá. Bom, então, como é um vocativo, endereçamento é sinônimo de vocativo, você está chamando o juiz. É a mesma coisa quando você chama numa carta, num e-mail, alguém. Então você manda uma carta para o seu chefe, para o seu namorado, para a sua namorada. Prezado chefe, ou meu amor. Então aqui você está chamando a pessoa para o processo. Em relação à competência, à peça prática profissional, a primeira informação é que este endereçamento, diferente de quase toda a peça, deve estar alinhado à esquerda. Percebam aqui no primeiro exemplo que não há nenhuma tabulação, um espaço entre a linha, a margem esquerda e o início do texto. Vejam no segundo exemplo aqui, está errado. Ele colocou ali como se fosse os demais parágrafos, que realmente, lá na qualificação, na narração dos fatos, os fundamentos, o ideal é deixar um recuo, uma tabulação maior, quase alinhada ao meio da página, para escrever cada parágrafo. Mas
o endereçamento, o vocativo, nas regras de correspondência empresarial, oficial, não tem isso. Então fica recuado à esquerda. A segunda dica é não usar abreviaturas. Não abreviem pronomes de tratamento. É uma questão ortográfica e é até sinal de desrespeito. Ora, se você está colocando um pronome de tratamento e inclusive deve eventualmente começar com letra maiúscula, se você diminuir isso, nossa, é sinal de que aquilo tem pouca importância para você. Era comum no passado, quando a gente fazia as peças, e aí falando do advogado, da atuação do advogado, dependendo se ele for fazer uma cota no processo, que era uma manifestação rápida, feita no próprio cartório, que ele não precisava fazer uma petição para depois protocolizar em juízo, era uma manifestação muito rápida, até se admitia isso em razão do princípio ali da celeridade, não é? Da informalidade. Mas, se você está no seu escritório com um tempo, não há por que abreviar. E olha, mesmo na vida profissional, o endereçamento, depois que nós fazemos, a gente faz algum ajuste ali, mas em geral é copia e cola. Você não pode fazer uma vez ele inteiro. E no exame de ordem? Ora, você está sendo examinado, não vai escrever ele por extenso, vai ficar abreviando? Não pode. Olha a diferença, o primeiro exemplo colocou ali completo. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz do trabalho. E depois nós vamos falar se isso se mantém, excelentíssimo senhor, se é o juízo. Mas por hora, só para falar dos pronomes de tratamento aqui, não usem abreviaturas, tá? O segundo usou abreviaturas. É quase com um sinal de desrespeito. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz, tudo abreviado ali. Está errado isso. Não abreviem, especialmente pronomes de tratamento no endereçamento. Uma informação importante. Juiz é órgão, não é o agente, não é um magistrado. Juiz é órgão da administração pública, é órgão do Poder Judiciário. Então, pela própria Constituição e pelo Código de Processo Civil, como ele é órgão, ele não varia quanto a gênero, ele não sofre essas flexões. Vamos mostrar como está escrito isso na Constituição e como isso afeta a nossa peça prática. Vamos para o slide. Pela teoria de Otto Gierke, quem estudou direito administrativo, inclusive quem vai fazer o exame de ordem em direito administrativo, deve se atentar a isso. A teoria de Otto Gierke, não é? Ela dispõe que o ato do agente é ato do órgão, imputável à pessoa jurídica que ele pertence. Então, quando o agente pratica o ato, na verdade quem está praticando é o órgão e não o agente em si. E é por isso que ele só responde enquanto está no exercício daquele cargo. O juiz só vai responder enquanto está na condição de juiz. Se ele bater no teu carro em outro momento, lá passeando em alguma cidade como turista, ele não está como um juiz, não é? São figuras diferentes. E aquilo que o agente faz, então, é ato do órgão e que se imputa à administração pública. Então, o juiz é órgão. Olha só a Constituição Federal no seu artigo 92. E tem vários exemplos desse. Toda vez que a Constituição vai explicar os órgãos do Poder Judiciário, ele vai fazer essa menção. Então, seja na Justiça Federal, na Estadual, da Justiça do Trabalho, ele faz essa diferenciação. E hoje, depois do Código de Processo Civil de 2015, também há essa menção que a peça será endereçada ao juízo, e não simplesmente ao juiz como agente, mas ao juiz como órgão. Olha lá, o artigo 92 fala, são órgãos do Poder Judiciário. Então, condizente com a teoria de Otto Gierke. E olha lá no inciso 7, os tribunais e juízos dos estados. Os juízes são órgãos. Também lá no inciso 6, os tribunais e juízes militares. No 5, os tribunais e juízes eleitorais. E assim vai. Juiz é órgão. Isso significa, por exemplo, que juiz não vai variar quanto ao masculino ou feminino. É por isso que na peça de vocês não deve ter essa variação.
excelentíssima senhora doutora juíza, ou então colocando excelentíssimo, aí entre parênteses, o A, juiz, e colocar o A, senhor, senhora, não tem a necessidade disso. Eu sei que às vezes tem juiz até que exige isso na vida profissional, mas tecnicamente é errado. E no exame de ordem a gente está para fazer o que é mais técnico, o que é o correto. E não tem que fazer essa variação. É ao juízo da vara civil. Ou, se você preferir, a gente vai falar mais tarde sobre isso, excelentíssimo senhor doutor. Inclusive, essa diferenciação, saindo como era nos modelos antigos de excelentíssimo senhor doutor juiz, para ao juízo da quarta vara, tem essa razão, tem essa explicação. Porque como o Código de Processo Civil já se adaptou a essa teoria do Otto Gierke, que é a teoria do órgão, da imputação, você não manda a peça para o agente, sim para o órgão. Então você fala ao juízo. Porque antes, aquele modelo tradicional falava excelentíssimo juiz, parecia que estava mandando para o agente, quando não está. Porque não me importa quem é o juiz que está lá, o magistrado que está lá. Se é o juiz titular, substituto, se é homem, se é mulher, é o juízo da quarta vara que vai proferir a decisão. Quem está lá ocupando isso? Pouco me importa. Então, até minha recomendação para as provas do exame de ordem é colocar agora ao juízo. Olhem no slide como isso se apresenta. Nesse exemplo que nós passamos há pouco, está lá, excelentíssimo senhor doutor. Então ele dá a entender que está mandando para o magistrado. Essa era a forma mais utilizada. Praticamente todos os advogados no exame de ordem se utilizava essa estrutura até 2015. Mas agora nós utilizamos uma nova forma para adaptar essa teoria que eu estava explicando. Olha só como fica. Ao juízo da vara civil, da vara criminal, da comarca XYZ. Porque você torna impessoal. É para o juízo. Agora, quem está lá ocupando, pouco nos importa. Professor, se eu utilizar aquela forma antiga, ao excelentíssimo senhor doutor, eu estou acostumado, o examinador vai tirar pontos? Não, não vai. Ainda não há nenhuma orientação no sentido de tirar pontos por conta disso. Mas, tecnicamente, como você está sendo testado, provado, é melhor usar a forma já adequada à teoria da imputação. Outra dica importante é sobre a competência. Quando você vai construir um endereçamento, dependendo da competência, há variações, há mudanças. E eu vou explicar para vocês diferentes formas de fazer esse endereçamento, dependendo então se é para a Justiça Estadual, se é para a Justiça Federal, se é comarca ou se não é comarca, porque isso vai variar, então se é Justiça do Trabalho, se é Justiça Estadual. Então eu vou mostrar para vocês diferentes formas de fazer o endereçamento em razão da competência e explicar essas diferenças. Vamos para o slide. No nosso primeiro exemplo aqui, está lá, ao juízo da 7ª Vara Civil da comarca de Osasco, Estado de São Paulo. Provavelmente aqui é uma contestação, umas alegações finais, porque a gente já sabe, inclusive, que está definida ali a vara. Mas o que nós queremos demonstrar aqui? Que, em geral, quando você manda para uma vara civil ou para uma vara criminal, está definida a competência, essa é a forma clássica, tradicional. Então, eu recomendei agora há pouco que vocês mandassem ao juízo e não mais ao excelentíssimo senhor doutor, porque lá no artigo 319 do Código de Processo Civil, quando fala da petição inicial, fala que a petição deve ser endereçada ao juízo. Então, colocou lá ao juízo da 7ª Vara Civil, ou se fosse criminal, da 7ª Vara Criminal. E quando nós falamos de competência estadual, Tribunal de Justiça, então estamos falando ali da competência estadual, nós chamamos de comarca. Comarca é a forma em que é dividida a competência de cada uma das regiões. Então nós chamamos de comarca, tá? Mas lembrando que essa distribuição de competência só vale no âmbito estadual. Então, uma ação civil, uma ação de família. Então, como regra, segue essa distribuição. E não coloquem apenas lá o nome da comarca, mas também do estado. E depois eu vou falar, mas professor, se eu não sei qual é o estado, depois eu vou ensinar isso. Mas por hora, entendam. Demonstre qual é a comarca, se a competência é estadual,
vírgula, Estado de São Paulo, por exemplo. Agora, há certas varas que são especializadas. Elas recebem uma especialização por conta do conteúdo, do assunto. E se existir vara especializada, para o exame de ordem é melhor colocar essa vara especializada, para demonstrar que você sabe que se houver naquela comarca uma vara especializada, você manda. Então, certos assuntos têm especialização. O mais clássico é a vara da família e sucessões. Em geral, quando o município começa a crescer e depois ele se torna uma comarca, pode até abranger outros municípios dentro dessa comarca, e começa, tá lá, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vara, eles criam uma vara da família, uma vara especializada só para tratar desse assunto, porque aí até para o juízo fica mais fácil. Então, se existir vara especializada, você coloque. Na vida profissional, você vai ter que consultar aquele fórum para saber se tem vara especializada. No exame de ordem não tem como saber, mas se é um assunto que em geral tem vara especializada, a recomendação é que vocês coloquem, como é o caso de vara da família e sucessões. Então ficaria ao juízo da 7ª vara da família e sucessões. Afinal, aqui era uma ação de divórcio, uma ação de separação, uma ação de alimentos. Então, 7ª vara da família e sucessões, civil da comarca do estado de São Paulo. Então aí ficaria ao juízo da 7ª vara da família e sucessões da comarca de Osasco, estado de São Paulo. Então está especificando que é uma ação de divórcio, uma ação de alimentos, uma separação. Então que em geral tem uma vara especializada, e aí você colocou lá ao juízo da 7ª vara da família e sucessões. Você sabe que em geral tem uma vara especializada, fica a recomendação, especialmente nessa área, se tiver, coloque essa vara especializada. Em relação à Justiça Federal, ela tem suas peculiaridades, porque a divisão de competência não é em comarcas, é em seção judiciária. Então, ao juízo da 7ª Vara Civil Federal da Seção Judiciária de São Paulo. A gente não chama da comarca de São Paulo, a competência é seção judiciária. Inclusive, algumas seções judiciárias têm subseções. Então, ficaria ao juízo da 7ª Vara Civil Federal da Subseção Judiciária de Osasco, Seção Judiciária de São Paulo. Geralmente a seção judiciária, em geral, mas não é sempre, corresponde ao Estado, e dentro do Estado você tem subseções. No exame de ordem, se vocês não souberem que aquela região tem uma subseção, basta colocar lá seção judiciária. A não ser que no exame demonstre que exista essa subseção. Senão, só a seção judiciária já basta. Professor, e como que eu saberia diferenciar isso, né? Como que eu saberia que Justiça Federal tem essa distribuição de competência por seção? Ora, era só olha no próximo slide, no artigo 109 da Constituição, porque ele fala, no parágrafo 2º desse artigo 109, que as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária. Então não é na comarca, ele chama de seção judiciária. E para quem não lembra ou quem não estudou a diferença da Justiça Estadual para a Justiça Federal, não deixem de estudar o artigo 109, porque é aqui que vai diferenciar quando você entra na Justiça Estadual ou é na Federal. Se estiver dentro dessa competência 109, é federal. Se não tiver, é o que sobra, que é a estadual. Por exemplo, artigo 109, inciso 1º. As causas em que a União, entidade autárquica, empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras ou rés, assistentes ou oponentes, exceto de falências, de acidente de trabalho sujeito à justiça eleitoral e justiça do trabalho. Então, vai entrar com ação contra a União? É Justiça Federal. Vai entrar com uma entidade autárquica federal, como o INSS? É Justiça Federal. Vai entrar contra uma empresa pública federal, como a Caixa Econômica Federal? É Justiça Federal. Agora, prestem atenção. Aqui não fala de sociedade de economia mista, como é o caso, por exemplo, do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista em que a União tem a maioria do capital votante.
Mas se você for entrar com uma ação contra o Banco do Brasil, é justiça estadual. Por quê? Porque não entra nessa competência. Ele falou aqui, se você entrar com a ação contra a União, entidade autárquica ou empresa pública. Ele não falou sociedade de economia mista. E é por isso que as ações contra o Banco do Brasil são na justiça estadual, enquanto que a Caixa Econômica Federal tem a sua competência na justiça federal. Não deixe de estudar para saber se a competência é estadual ou federal. Outra regra importante diz a respeito àqueles que vão fazer o exame de ordem na área criminal. Da mesma forma lá que a gente falou do civil, no criminal segue essa lógica. Então, ao juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Osasco, Estado de São Paulo. Também tem essa variação de competência estadual ou federal. Então, na estadual é comarca, na federal é seção judiciária. E quando forem fazer uma peça que é endereçada à autoridade policial, por exemplo, não esqueçam da Lei 12.830 de 2013, que equiparou o delegado à figura do magistrado, do Ministério Público, pelo menos no que diz respeito ao pronome de tratamento, ao endereçamento. Olha o que diz o artigo 3º dessa lei. O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel de direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública, do Ministério Público e os advogados. Era muito comum endereçar a peça ao delegado como ilustríssimo senhor doutor delegado, mas agora não, é excelentíssimo senhor doutor delegado. É o mesmo pronome de tratamento do juiz, também o é para o delegado, tá bom? Não esqueçam disso. Então vejam, por exemplo, aqui, excelentíssimo senhor doutor delegado de polícia titular do, aí vai ver qual é a competência, se há menção no exame de ordem ou não, Distrito Policial de Recife, Estado de Pernambuco, tá? Não é para colocar ilustríssimo. Outras diferenças no endereçamento, para quem for fazer lá na área de direito constitucional, por exemplo, não segue aquela regra do artigo 319 do Código Civil, que fala da inicial, mas segue regras próprias. E aí, quando é para o Supremo Tribunal Federal, ainda se usa aquela estrutura de excelentíssimo senhor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. E para o direito do trabalho, também segue aquela regra do 319 ao juízo, mas lembrem-se, aqui não é nem comarca, nem seção judiciária. Geralmente é do município ali que está vinculado. Então, ao juízo da Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou então ao juízo da 7ª Vara do Trabalho do Estado de São Paulo, Estado de São Paulo. Então, quando for Justiça do Trabalho, não usa a expressão nem comarca, nem seção judiciária. Se faz menção ali, em geral, ao município. E, para aqueles que vão fazer em direito administrativo, direito tributário, algumas considerações também, algumas particularidades. Aqui a gente usa muito comum usar a expressão vara da fazenda pública. Então, quando se tratar de ações contra a administração pública, em geral a gente usa essa expressão de fazenda pública. É verdade que na vida profissional, alguns lugares não têm uma vara especializada, que é a da vara da fazenda pública. Eles têm um anexo fiscal, não sei se vocês já viram falar. Então, qual a diferença da fazenda pública para o anexo fiscal? É que em alguns lugares que são pequenos, o mesmo juízo que cuida das questões cíveis cuida também das questões tributárias e contra a administração pública. Então, é uma vara única ali, cível. Muito parecido com aquilo que eu falei sobre direito de família, que aí vai criando vara especializada, para o direito administrativo também isso acontece. Quando aquela comarca vai crescendo, cria uma vara especializada da vara da fazenda pública. Então, quem vai fazer direito administrativo, envolve lá a administração pública, o ideal é colocar lá essa vara especializada, ao douto juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo. Agora, anexo fiscal você encontra na vida prática profissional. O que significa? Que não tem uma vara especializada para a fazenda pública, mas tem um anexo, algo que é separado só para questões tributárias. Então, para discutir o IPTU, seria nesse anexo fiscal. Mas, se fosse um mandado de segurança para uma questão cível,
contra o prefeito, aí iria ficar na vara da Fazenda Pública e não necessariamente no anexo fiscal, tá bom? Então, para o exame de ordem, esqueçam essa questão do anexo fiscal, porque para nós não vai nos interessar. Se for para direito administrativo, envolva administração pública, coloquem lá vara da Fazenda Pública, que é uma vara especializada. Professor, mas e se na situação problema não falar qual é a competência, não falar qual é a comarca, qual é a seção judiciária? Eu devo colocar apenas reticências e dessa forma informar que eu não sei qual é a competência? Não. Você está sendo examinado, você tem que demonstrar para o examinador que ele não te deu a informação, mas você sabe a regra. Vamos para o slide para ver como fica isso. Então, se a competência não foi informada pela situação problema, o que você deve fazer? Coloca lá, o juízo da vara civil da comarca de, isso se for competência estadual, se não da seção judiciária de, e aí abre parênteses e coloca a regra. O Código de Processo Civil ou o Código de Processo Penal, ele tem um conjunto de regras de competência. Por exemplo, se é uma questão de alimentos, o artigo 53 do CPC fala que é competente o foro de domicílio ou residência do alimentando para ação que se pedem alimentos. Então é uma ação de alimentos, coloca lá, ao juízo da vara civil da comarca de, aí o examinador não te deu, a situação problema não te deu onde o alimentando mora, então você abre parênteses e escreve domicílio ou residência do alimentando, fecha parênteses. O que você está falando aqui? Você não me deu, mas eu sei que era aqui que deveria ser distribuída. É uma questão de locação de imóveis. A lei de locação de imóveis estabelece que a competência da situação do imóvel. Então você colocaria ao juízo da vara civil da comarca de, abre parênteses, local do imóvel, situação do imóvel. Mesmo que não te der a informação, não te dê a informação, coloque a regra. Você está sendo examinado. E aí, estado de, aí sim pode colocar reticências, porque aí não tem como completar. Está relacionado ao item anterior. No primeiro exemplo aqui está correto, mas no segundo, olha lá, só colocou comarca de reticências. Está errado, você está sendo examinado. E por fim, a questão da pontuação. Eu já falei, endereçamento é vocativo. Então, se você manda a carta para alguém, ao final, gramaticalmente, você tem que pontuar. E a pontuação é vírgula. Não coloquem lá, como no segundo exemplo aqui, ponto, ou no terceiro exemplo, nenhuma pontuação. Terminou o endereçamento, coloca vírgula, tá? É meu amor, vírgula. Prezado chefe, vírgula. Prezado juiz, ou ao juízo, vírgula. Não é porque o endereçamento é um pouco maior que deixou de seguir as regras gramaticais. Em termos de pontuação, ao final do endereçamento, vem a vírgula. Muito bem, alunos. Estudamos competência. Até mais!